Olá e seja bem-vinda a mais um episódio do Mindcast, o podcast número 1 da mente humana, em que nós abordamos mentalidade, empoderamento, navegação emocional e desenvolvimento positivo a partir de estratégias baseadas em psicologia e em neurociência. No último episódio eu partilhei convosco alguns dos pensamentos que me surgiram enquanto eu desenvolvia e lançava este projeto. Partilhei também uma das estratégias que eu utilizei para diminuir o impacto negativo que esses pensamentos tinham em mim, portanto, pensamentos que de alguma forma me deixavam insegura ou pudessem até mesmo travar o processo de desenvolvimento e de lançamento do Mindcast. Neste episódio eu vou partilhar convosco um bocadinho mais do processo de desenvolvimento e das ferramentas que eu utilizei para diminuir o medo e a insegurança e também a ansiedade e que me permitiram diminuir o impacto negativo dos pensamentos que eu tive de maneira que eles não me travassem. Que estratégia é que eu utilizei para diminuir o medo e a incerteza, tendo em conta o projeto do Mindcast que eu estava a criar? Qual foi então essa estratégia que é poderosa e que é usada tanto no âmbito organizacional como também no âmbito do desenvolvimento pessoal e que tu podes implementar na tua vida? Análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta estratégica que identifica forças e fraquezas, ao mesmo tempo que identifica oportunidades e ameaças de um projeto, de um negócio ou até mesmo lá está do nosso desenvolvimento pessoal. No caso do Mindcast, eu usei esta abordagem para ganhar clareza sobre o meu projeto, entender o que é que eu posso usar a meu favor, os desafios que me poderão surgir e até mesmo como superar esses desafios e as possibilidades que eu possa ter a explorar. Resumindo, a análise SWOT ela ajudou-me a reduzir a ansiedade porque tornou visível os desafios que eu teria à partida e então ajuda-me também a definir as soluções que eu possa ter para eles, a priori. Ajudou-me também a diminuir a incerteza porque deu-me clareza dos recursos e das estratégias que eu possa ter a meu dispor e também ajudou-me a definir um plano estratégico que potencializa as forças do projeto e as oportunidades enquanto eu enfrento as fraquezas e as ameaças com ações concretas. Ela também pode ser aplicada no desenvolvimento pessoal porque nos ajuda a entender como é que podemos identificar as nossas capacidades, como é que podemos superar limitações e usar oportunidades a nosso favor. No âmbito do desenvolvimento pessoal ainda, ela pode ser usada para refletir sobre os nossos fatores internos, como as forças e as oportunidades, e as forças e as fraquezas, e também explorar oportunidades que possam surgir enquanto identificamos ameaças. Pode ajudar então a agir com propósito, utilizando os nossos recursos internos para alcançar o que nós queremos. E quando nós tentamos realizar uma análise SWOT, como aconteceu pela primeira vez que eu utilizei, que foi num workshop, eu tentei usar esta estratégia, mas eu percebi que eu não tinha muita clareza sobre onde é que eu queria chegar e quais eram as forças que poderiam ajudar a ultrapassar os desafios e as fraquezas e quais seriam os fatores externos que me proporcionariam algumas oportunidades. E portanto eu acho que é muito importante nós implementarmos esta estratégia na nossa vida pessoal mesmo, para nós próprios, porque ela pelo menos ajuda-nos a entender se nós temos ou não alguma clareza ou se nos falta alguma clareza dos objetivos que nós queremos alcançar e daquilo que pode alavancar ou então limitar-nos a atingi-los. Vou partilhar agora convosco alguns dos pontos que eu estruturei na análise SWOT para o Mindcast e como é que nós aplicamos então esta estratégia. Nós pegamos literalmente numa folha em branco, dividimos a folha em 4 quadrantes, portanto criamos uma matriz, ou seja, desenhamos uma cruz no papel e no primeiro quadrante nós escrevemos as nossas forças, os fatores internos que são positivos ao projeto. Do outro lado, do lado direito, nós escrevemos os fatores internos que nos podem trazer alguma insegurança, como as fraquezas, ou seja, em cima escrevemos forças, do lado esquerdo e do lado direito escrevemos as nossas fraquezas e embaixo das forças escrevemos oportunidades, enquanto que debaixo das fraquezas nós escrevemos as nossas ameaças.
para partilhar convosco algumas das forças que o Mindcast tem, é que é um podcast baseado em psicologia e em desenvolvimento pessoal, que são temas de interesse ou com um interesse cada vez mais crescente e que traz também estratégias e insights que podem mudar realmente a vida de uma pessoa. Portanto, é um podcast com muito sumo, muito potencial nesse aspecto. E um dos diferenciais que eu escrevi aqui, também como uma das minhas forças, é que utilizo algumas metáforas para explicar conceitos que nem sempre são bem assimilados ou fáceis de assimilar. Por outro lado, a minha autoridade, a minha formação na área e a minha experiência em processos terapêuticos, as 5 vezes que eu já realizei terapia, contribuem, sem dúvida, a meu ver, para uma das grandes forças deste podcast também. Por outro lado, as fraquezas do podcast, em primeiro lugar, eu delineei uma alta concorrência, porque o nicho de desenvolvimento pessoal é um nicho que tem bastante concorrência, porque já há inúmeros podcasts bem estruturados, bem conceituados e com uma grande audiência, e portanto seria difícil de alguma forma de tentar destacar-me ou de ser relevante neste nicho. E também acho que uma das fraquezas possa ser a dependência da qualidade técnica de áudio e de vídeo. No caso, eu ainda não uso vídeo, eu irei provavelmente considerar a hipótese de colocar vídeo, mas neste momento acho que não faça sentido, porque eu já com o áudio tenho alguma dificuldade técnica, porque não é a minha área e não estou muito confortável em mexer com áudio, e incorporar isso com vídeo, sendo que sou eu que faço tudo, torna-se um pouco mais complicado de gerir, de planear e de criar realmente, mas quero sem dúvida trazer vídeo, gostava de explorar essa vertente também. Enfim, isto leva-me a outra fraqueza também que eu posso enfrentar, que é a necessidade de consistência e de frequência de postagem, que sem dúvida requer muito planejamento, algum tempo e compromisso. Passando agora para os fatores externos e, portanto, para as oportunidades ou para ameaças. No caso das oportunidades, eu defini como número 1, um mercado em expansão. Acho que é uma oportunidade também para mim, ao mesmo tempo que, lá está, há muitos podcasts neste nicho. Eu sei que também acaba por se tornar uma oportunidade, porque cada um dos interlocutores tem uma vida diferente, vivências diferentes, experiências diferentes, autoridade na área também diferente, enfim. Uma oportunidade que eu vejo também é aumentar o nível de consciencialização para problemas comuns e também ajudar na educação de um público sobre atingir o nosso potencial, sobre o nosso desenvolvimento pessoal, como é que nós podemos agarrar realmente nas rédeas da nossa vida e tomar as rédeas da nossa vida e não nos deixarmos simplesmente viver e sobreviver. Portanto, é uma das oportunidades que eu sinto que posso criar com o Mindcast e que o Mindcast também cria para mim ao mesmo tempo. Outra oportunidade é explorar novas formas de educar e através de diversos formatos. Como eu disse, quero explorar diversos formatos e diversas formas de eu trazer para aqui aquilo que são pensamentos comuns, que são ideias, que são emoções que todos sentimos e como é que cada um de nós lida com isso, como é que não lidamos tão bem com isso. Portanto, trazer isso, não quero trazer para aqui só experiências e vivências boas, também quero trazer para aqui algumas histórias pessoais de fracassos, porque acredito que os meus fracassos também são fontes que devem ser reconhecidos, porque me ensinaram tanto quanto qualquer outra aula universitária, por exemplo. E passando agora para as ameaças, bem, como ameaça eu defini a crescente desinformação que existe cada vez mais. Eu sinto que existe uma linha muito ténue entre a psicologia baseada em evidências e autoajuda sem fundamento. E vejo isto cada vez mais por causa do TikTok também. É muito importante de nós termos em consideração que vivemos numa era que cada vez mais temos acesso à informação, mas temos que ser capazes de discriminar essa informação e perceber o que é relevante e o que é fidedigno ou não. Essa é uma ameaça, assim como é a saturação de conteúdos superficiais e rasos que exige que, ou pelo menos coloca alguma pressão em mim para criar conteúdos diferenciados e mais aprofundados. E claro, isto é algo que também eu vou percebendo com o tempo como fazer, mas é uma das
estratégias que eu tenho em mente, que é criar este conteúdo mais diferenciado e realmente aprofundar as ideias, mas de uma forma que é fácil de engolir, que é já mastigada e que é simplesmente dada de uma forma a que tu consigas compreender, que alguém que não tenha a formação que eu tenho em psicologia e em neurociências consiga compreender e consiga pegar naquilo para utilizar a seu favor. Por fim, a cultura de cancelamento. Eu tenho algum receio de que algumas discussões que eu possa trazer que sejam um pouco mais sensíveis levem a mal-entendidos ou até mesmo a críticas públicas, por mal-entendimento, e por isso é que eu também tenho a intenção de tentar desconstruir estes conceitos de uma forma que seja mesmo fácil de entender. O que é que eu gostava de partilhar mais com vocês? Esta é uma estratégia que eu utilizei e que fez muito sentido. No entanto, eu não tenho propriamente uma estratégia totalmente definida. Eu quero permitir-me criar e permitir explorar aquilo que faz sentido. Quero simplesmente poder sentar-me em algum lado e começar a gravar aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho aplicado na minha vida, ou aquilo que eu aprendi numa semana, aquilo que eu li numa revista científica e que acho que faça sentido de eu partilhar, porque eu sempre tive esta necessidade quando eu aprendi alguma coisa nova que ressoava bastante bem comigo, ou que mudava a minha perspectiva e a minha maneira de pensar e de ver o mundo. Eu sentia uma grande necessidade de gritar ao mundo aquilo que eu aprendi. Nem sempre eu sinto que as pessoas são abertas a essas ideias, porque às vezes não compreendem o impacto que possa ter na vida delas. E portanto o Mindcast também surge daí, que é a minha necessidade de transmitir este conhecimento, transmitir esta informação, mostrar ao longo do tempo como é que ela vai mudando a minha vida, porque aí eu sinto que possa ter um impacto muito maior. A partir daqui vocês percebem que eu fiz uma análise SWOT, que eu utilizei esta ferramenta para gerar algum autoconhecimento do projeto. No caso do Mindcast, a estratégia foi essencial para transformar as minhas incertezas num mapa claro de possibilidades, e ela também pode ser usada no teu desenvolvimento pessoal, no âmbito do teu desenvolvimento pessoal. Portanto, eu incentivo-te a aplicar a estratégia SWOT à tua vida e questiono-te a ti o que é que tu podes descobrir sobre ti mesmo se a realizares. Eu partilho já contigo que esta não é a primeira vez que eu faço a análise SWOT para um projeto. Na verdade, a primeira vez que eu realizei a análise SWOT, eu percebi que eu não tinha grande clareza sobre mim mesma e sobre aquilo que eu poderia fazer com o meu conhecimento, com as minhas forças e com as minhas fraquezas. E quando eu comecei a realizar a análise SWOT do Mindcast, eu vou ser muito sincera sobre aquilo que eu pensei. Quando eu escrevi as minhas fraquezas, uma das fraquezas que eu identifiquei veio de um pensamento meu e de uma insegurança minha, que é a minha dicção. Porque eu não acho que tenha uma dicção perfeita e é totalmente normal. Agora eu já aceitei isso, já passei pela fase do constrangimento, já aceitei o que tinha a aceitar quanto a isso, mas não quero parecer desumilde. Diz-me tu, o que é que tu achas disto? Porque eu não acho que as minhas fraquezas sejam fraquezas assim tão grandes, ou seja, sejam pontos negativos, porque eu tenho consciência delas, e a partir do momento em que nós temos consciência disso, nós podemos tomar isso a nosso favor. O conhecimento só é poder quando o colocamos em prática, ou seja, de nada adianta saber e não fazer nada quanto a isso. Por exemplo, de nada adianta ler um livro sobre desenvolvimento pessoal e não aplicar o que aprendes, porque assim, claro que nos leva à frustração. Proponho-te a praticar esta análise SWOT e a desafiar-te a ti mesmo a pensar sobre o que é que são as tuas forças para um determinado projeto, trabalho ou objetivo que tu tenhas, quais são as fraquezas que tu possas ter também, mas de que forma é que isso tudo se transforma em oportunidades, ou possas criar oportunidades para ti. Por exemplo, no caso da dicção, para mim, uma oportunidade que o Mindcast me traz também é praticar as minhas competências de comunicação e praticar a minha dicção no geral também. De que forma é que as tuas ameaças podem contribuir para que tu cries estratégias que sejam adequadas a ti, que sejam adequadas ao teu negócio, que sejam adequadas aos teus objetivos pessoais? Ora bem, então, as duas estratégias no fundo que eu utilizei para reduzir o medo, a insegurança, a incerteza
e ansiedade no desenvolvimento do Mindcast foram a reestruturação de pensamentos e a análise SWOT. E são duas estratégias que eu recomendo que tu faças e que te permites a desafiar para perceber realmente o que é que tu pensas, de que maneira podes desconstruir esses pensamentos para construir pensamentos mais positivos. E a análise SWOT vem então complementar estes pensamentos, porque traz-te uma oportunidade para traçar um mapa de possibilidades e de estratégias que sejam adequadas para o teu desenvolvimento, para o teu negócio, para o teu projeto, enfim. Se mesmo assim a ansiedade continua a dar-te goosebumps e continua a deixar-te de pé atrás, então eu tenho que partilhar contigo no próximo episódio sobre a ansiedade que o café nos dá, mas que no fundo somos nós que a escolhemos ter. É uma reflexão que tu não podes deixar de ouvir, porque vou-te dar uma abordagem bastante prática para aplicar todos os dias da tua vida, que te permitem distinguir entre as ações que tu escolhes que te dão realmente ansiedade e que às vezes tu não percebes, e como é que tu podes substituir por ações que são mais adaptativas e que vão de encontro às tuas necessidades e também aos teus objetivos. Portanto, no próximo sábado eu espero tomar café contigo novamente. Este episódio ficou um pouco mais longo, mas é sobre isso e está tudo certo. Bem, no próximo sábado vemo-nos, eu espero bem que sim, e por isso espero também por ti. Até lá, não deixes de te conectar nas redes sociais do Mindcast em @pod.mindcast. E já sabes, muito obrigada mesmo por este momento.